Vitória extremamente importante. Inter vence Chapecoense no Beira-Rio e sai da zona do rebaixamento. O time vai trabalhar até o próximo jogo contra o São Paulo, que será no mês de abril, e vai tentar manter esse distanciamento dessa zona perigosa. Vamos falar mais a respeito disso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Salve, salve, amigos. Salve, salve, galera ligada aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Salve, salve, Coloradagem. Vitória importante, hein? Vitória importante do Inter, 2-0 sobre a equipe da Chapecoense. É complicado às vezes, cara. É complicado, porque muita gente estava cobrando o Internacional resultados e que o momento precisava ser mais objetivo e conquistar os 3 pontos e sair da zona do rebaixamento. E foi o que o técnico Paulo Pezzolano fez aí nas 2 últimas partidas. Optou por um time mais objetivo, optou por um time que lutasse mais pelo resultado. E o Inter consegue 2 vitórias consecutivas. Vai a 8 pontos, sai da zona do rebaixamento, respira aliviado, depois de um começo bem turbulento no Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo foi muito ruim, tá? Foi muito ruim, foi muito abaixo daquilo que o próprio Inter já apresentou no Campeonato Brasileiro. Futebol propositivo, futebol mais vistoso, mas que não estava sendo um futebol de resultado. Paulo Pezzolano opta nesses 2 últimos jogos pelo futebol de resultado. Mantém a dupla de volantes, né? Com o Vidagra e também o Bruno Henrique, que deu excelente resposta no jogo contra o Santos e voltou a dar uma excelente resposta nesse jogo contra a equipe da Chapecoense. Devolveu o Alan Patrick para o meio-campo titular, né? Tirou o Alejandro, manteve o Vitinho nessa função híbrida, né? Quando o time está com a bola, ele vira, né, um ponta de lança, ele vira um extrema pelo lado direito, ele vira um ponta. Quando o time está sem a bola, ele fecha a linha de 5, né, no sistema defensivo e Borrella na frente, conjuntamente com o Carboneiro, né? Teve essa veia também ofensiva o time do Inter, mas também teve muita proteção defensiva. Em alguns momentos, né, vazou o lado esquerdo, que é uma situação que o Inter precisa corrigir, né, essa cobertura do lado esquerdo, mas o resultado é o que vale mais. Não perdeu e também não tomou gol. Primeira vitória dentro de casa, era o que era mais importante ser feito. E não ter aquela síndrome, né, de criar, e na primeira oportunidade que o adversário tem, fazer o gol. Não, o Inter fez o gol, teve outras oportunidades, não conseguiu fazer e terminou o primeiro tempo em vantagem. Começa o segundo tempo em cima, tentando criar oportunidades, tentando propor o jogo, tentando fazer com que o adversário ficasse numa situação incômoda. A Chapecoense também mudou um pouco a postura, apostou, né, num time um pouco mais agressivo no segundo tempo, deu o resultado, mas só, né, que o Internacional conseguiu, né, manter a cabeça no lugar, não vazou tanto defensivamente, né? O técnico do Internacional, o Paulo Pezzolano, fez outras mudanças, né, no segundo tempo. O Vidagra terminou o jogo, o Bruno Henrique saiu, ele colocou o Paulinho Paula, teve mais vitalidade no meio campo, Paulinho Paula, Thiago Maia, nos lugares ali do Carboneiro, né? O Carboneiro acabou saindo, o Bruno Henrique saíram para as entradas do Thiago Maia e também do Paulinho Paula. O time passou a ter mais domínio no meio campo, né, aproveitando muito as saídas, né, da equipe da Chapecoense. Depois tirou o Bruno Gomes, colocou o Vitor Gabriel, fechou a linha efetiva com 3 zagueiros, tirou também o Matheus Bahia, colocou o Bernabé, né? E o sistema defensivo do Inter funcionou bastante bem, né? Teve algumas oportunidades ali, a equipe da Chapecoense, mas não foram chances claras de gol, milagres do goleiro Rocher, não, pelo contrário. Foi chegou, cercou dentro da grande área, mas não foi nada assim que pudesse assustar o time colorado, que conseguiu essa vitória extremamente importante. Eu acho que todo mundo sabe da pressão que é trabalhar dentro da zona do rebaixamento, né? Ainda mais para o Inter, que se perde, né, para o time da Chapecoense, afunda, né, cara? Afunda dentro da zona do rebaixamento e aí tem que trabalhar 15 dias
dentro da zona do rebaixamento, é extremamente complicado. Então, a vitória, ela é extremamente importante. O Inter vai a 8 pontos, abre, nesse momento, 2 pontos da zona do rebaixamento, né? Que tem nesse momento Botafogo, Mirassol, Remo e Cruzeiro. E o Inter vence 2 partidas consecutivas. É o 12º colocado, né? E vem nessa franca recuperação. Claro que a gente olha assim pro time e eu vejo muita gente dizer que vai ser um time para brigar lá na parte de baixo, que não vai ser um time para brigar lá na parte de cima. Eu discordo um pouco, cara. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, ele é um dos campeonatos mais disputados, um dos campeonatos mais parelhos do mundo. Então é muito difícil a gente dizer, né, que um time vai ter, ou que vai ser, ou que vai estar melhor que o outro. É muito difícil a gente cravar isso, que um time vai dominar e que os outros não serão. Não dominarão. Eu acho que é tudo muito parelho, é tudo muito igual, tem questão de deslocamento, tem questão de viagem, campo, clima, isso aí faz toda a diferença. Então, a adaptação ao solo, a adaptação ao clima, a adaptação ao estádio, ao ambiente, faz toda a diferença. Então, por vezes, né, o time na casa não se sente tão à vontade, por vezes o time visitante acaba se sentindo à vontade, enfim, são aquelas oscilações normais que a gente tem em um campeonato de pontos corridos. Claro que o Inter necessita de reforços, tá? O Inter precisa ir no mercado, precisa trazer zagueiro, precisa trazer mais jogadores para reforçar o elenco para o técnico Paulo Pesolano. Mas, claro, que essas 2 vitórias do Internacional estão na conta do treinador. Vi muita gente, depois do jogo contra o Bahia, dizendo o seguinte, que o trabalho não era bom e que o Paulo Pesolano merecia ser demitido caso não vencesse a equipe do Santos. O pessoal estava assistindo os jogos de olho fechado, porque a gente via trabalho, a gente via que o time tinha variação tática, que o time tinha jogadas ensaiadas, que o time tinha essas mudanças, essas nuances do jogo, que daqui a pouquinho tu tá jogando como volante, tu tá jogando como meia, daqui a pouquinho tu tá jogando como ponta, enfim, essas mudanças que são extremamente normais dentro de um jogo. E o Inter tinha tudo isso. O que faltava era efetividade, era colocar a bola dentro da casinha. O Inter tinha essa dificuldade, justamente, né, porque era um time que criava, propunha jogo, mas só que não era efetivo. Enquanto o time adversário chegava, o time adversário acabava colocando em uma situação a bola dentro do gol. Mas é uma vitória extremamente importante, era uma vitória em que dá esse alívio ao torcedor. Trabalhar na data FIFA, na 12ª colocação, é extremamente importante para o Internacional, que chegou a 8 pontos na tabela, né? Na próxima rodada vai ter o São Paulo, né? O São Paulo que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem 16 pontos, né? E o Inter pode, né, quem sabe, aí chegar numa vaga de Copa Sul-Americana, que eu acho que para esse começo de campeonato está muito bom, está muito importante. Pausa na data FIFA, né? Tem aí pelo menos 5 dias para o Inter anunciar os zagueiros, anunciar os reforços. O Inter precisa derrubar o transfer ban e anunciar esses jogadores. E claro, né, para deixar esses jogadores à disposição do técnico Paulo Pesolano para a próxima partida contra o São Paulo no estádio Beira-Rio, que vai ser numa quarta-feira, 19h30 do dia 1º de abril. Beleza, pessoal? Então tá aí o vídeo. Vitória do Internacional 2-0 sobre a equipe da Chapecoense. O Inter respira no campeonato. Meu amigo, e sai de uma situação que era uma situação extremamente incômoda de campeonato brasileiro. Estava dentro da zona do rebaixamento, sai 12º colocado e agora, né, respira aliviado depois dessa vitória. Se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.